Bem-vindos a um Café Extraordinário. Aqui é um espaço onde a gente não serve só café. Aqui a gente serve clareza, coragem e escolha que muda destinos. E aqui você vai encontrar um espaço onde a gente vai ter um café e um convidado extraordinário. E hoje a gente vai ter como convidada a doutora Vanessa Menezes, cirurgiã torácica, onde a gente vai discutir um pouco sobre propósito, coragem e transições extraordinárias. A doutora Vanessa é graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina. Vai contar pra gente um pouco do seu trajeto, de como ela saiu de graduada em Medicina a cirurgiã torácica, cirurgiã do tórax, com experiência no exterior, incluindo a parte da sua formação na Universidade de Toronto, envolvendo algumas pesquisas clínicas. Muito bem. Eu queria agradecer pelo convite, a oportunidade. Falar sobre carreira é uma coisa que eu acho extremamente importante para a formação médica, porque nem todo mundo tem essa oportunidade de parar e conversar a respeito. E assim, obviamente, metade dessas graduações que você deve ter encontrado por aí, elas acabaram indo um pouco no embalo, mas algumas, graças a Deus, foram feitas com uma estratégia, com um foco estratégico também. Excelente. A ideia aqui é a gente justamente receber médicos extraordinários, né, que servem de inspiração em suas trajetórias e que mostram que é possível escolher caminhos com propósito, desde o início das suas carreiras. Aqui, para a gente começar, explicar um pouquinho sobre o podcast, o Café Extraordinário ele nasceu justamente para mostrar para os médicos que existe uma forma de você conseguir conquistar seus objetivos com propósito, desde o início da carreira. A gente sabe que muitos colegas, às vezes, acabam se perdendo um pouco na formação, entrando em um fluxo de seguir estratégias, às vezes pré-moldadas. Outros entram na faculdade sem conhecer o mundo da residência, acabam descobrindo tudo meio que a queima-roupa e seguindo um fluxo sem um planejamento de carreira, sem saber especificamente onde quer chegar, conhecendo as coisas com um contato mais superficial, não se aprofundando tanto, não experimentando a realidade da especialidade e às vezes mergulhando de cabeça e deixando de lado às vezes o que mais importa, que é aquele real objetivo de quando a pessoa ingressou na faculdade. Às vezes deixando de lado família, amigos, muitos acabam se desviando do propósito da vida pessoal. E a gente sabe hoje que o ideal é que a gente comece a ter a medicina moldada aos nossos objetivos, que a gente consiga conduzi-la naquilo que importa para nós de fato, e não sermos conduzidos e atropelados por ela, para que a gente não se frustre no futuro. Então, vou deixar uma pergunta para a doutora Vanessa contar para a gente como começou a paixão dela pela cirurgia torácica. Foi amor à primeira vista, foi uma descoberta, ou já foi uma construção mais gradativa? Eu diria que foi uma coisa natural. Medicina, para mim, foi uma coisa natural. Assim, meus pais não são médicos. Assim, não tenho uma quantidade de parentes médicos. Eu tenho hoje uma quantidade boa de médicos, mas no início, quando eu escolhi fazer medicina, não. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha noção de algumas coisas que eram interessantes. Eu me lembro que até psiquiatria chegou a ser uma área interessante no início da minha graduação. Mas à medida que você vai indo, né, você vai se identificando, eu acho que até a forma como você pensa como pessoa. Assim, eu tenho uma personalidade prática, eu sou uma pessoa que gosta de ver as coisas com muita praticidade. Talvez se eu não tivesse feito medicina, talvez eu fizesse engenharia. E talvez a cirurgia, ela tenha me dado, digamos assim, quando eu fui exposta durante a cirurgia, durante a graduação, talvez foi uma coisa que tenha me identificado por essa capacidade de resolutividade de problemas, né, de você ter uma ferramenta para resolver um problema. Eu acho que talvez tenha sido isso que a área cirúrgica tenha me atraído. Mas em relação à cirurgia torácica, especificamente, tem um motivo assim. Meu avô teve câncer de pulmão durante a minha graduação. E, coincidência ou não, meu avô teve um câncer de pulmão de tabagista. Ele não era tabagista e eu me lembro que ele se encaixou durante um ensaio clínico, né, que estava acontecendo na época que ele ficou doente do diagnóstico, e ele acabou também entrando num projeto de pesquisa clínica, né, vinculado a um hospital grande aqui em Salvador. Então ele chegou a fazer também tratamentos em contexto de pesquisa clínica para câncer de pulmão. E eu acho que aquilo meio que marcou, né, a minha formação, porque eu vivi
o diagnóstico, né, a vivência de ser um familiar de um paciente oncológico, de ir a algumas consultas com meu avô, porque como eu falei, não tem muitos médicos na minha família, então você acaba sendo o escolhido, né, para estar lá. Então acho que isso me expôs à cirurgia torácica inicialmente e talvez, né, essa questão dos desafios. Quando você vê que você teve um problema e de repente aquilo talvez tenha me dado um propósito de, já que infelizmente se meu avô não teve a oportunidade de ter acesso a um tratamento curativo, de repente você pode ser a pessoa que ofereça isso para outras pessoas. Talvez essa seja a justificativa. Legal, e a gente tem umas coisas em comuns. Eu, antes de fazer medicina, eu fiz um curso de biotecnologia e, ao mesmo tempo, paralelo, eu passei também, fui aprovado para engenharia elétrica. Então, também quase me tornei um engenheiro. Engenheiro. Talvez tenha isso um pouquinho do cirurgião. E eu me descobri também na cirurgia vascular por conta da minha mãe, que sofreu muito com varizes, eu ouvia muito sobre as dores dela, o quanto que aquilo representava para ela e para a autoestima. Então, a cirurgia vascular também tem um significado importante em minha vida e eu vi como ela ficou feliz. Para gente que vem basicamente de uma zona rural, do interior, que tinha muito contato com café, gosta muito do café, daí surgiu o nome, um café extraordinário. E hoje trouxe para degustar um café de Piatã, que é da Chapada, região de onde eu fui criado. Esse daqui é um café da fazenda do seu Mesquita, que vem da chácara São Severino. A gente sabe que o café, ele tem os seus segredos, né? E quem gosta de café sabe de quão bom é você tomar um café em grão. Desde que abre o envelope. Desde que abre. A experiência, a gente costuma dizer que é isso. Você começa desde o início. Assim como a nossa carreira. O ideal é que seja assim também. Que a gente comece a ter aquela experiência, aquelas sensações desde o início do vestibular, de quando a gente entrou na graduação. Essa mesma experiência que às vezes remonta e que a gente deve carregar ao longo da nossa vida com aquela mesma alegria, para que a gente tenha aquele mesmo empenho e seguir firme, dedicado com propósito na nossa obra. Voltando um pouquinho para o podcast, gostaria de perguntar também um pouquinho, doutora Vanessa, sobre os desafios para a medicina aqui no Brasil. Na sua trajetória, quais foram os seus maiores desafios que a medicina te impôs aqui no Brasil e como você superou eles? Muito bem. Medicina é uma carreira desafiadora, acho que em qualquer lugar do mundo. Assim, no Brasil a gente tem algumas particularidades. Primeiro porque a gente vivencia duas realidades bastante marcadas. Uma é a realidade do sistema público de saúde, a outra é a realidade do sistema privado de saúde. São dois mundos totalmente diferentes. E quando você trabalha com tecnologia, porque trabalhar com cirurgia, né, trabalhar com áreas que envolvem tecnologia, você acaba, com medicina de alto custo em geral, você vê essas limitações claramente, sobretudo no sistema público de saúde. E quando eu fiz uma parte da minha trajetória foi em São Paulo, e é mais marcante ainda quando você trabalha em cidades diferentes. Por exemplo, a medicina pública que existe em São Paulo em termos de recurso, ela é diferente da Bahia, né? E eu acho que cada um tem seus desafios pessoais. Mas eu acho que uma grande coisa que eu acho que acontece no Brasil em relação à medicina, mais do que é acesso à saúde em geral, que a população tem tem o acesso porque o sistema é universal, mas eu falo acessos em termos de onde está o especialista e se você precisa do especialista ou não. A minha área é uma área que ela acaba sofrendo muito isso, voltando, porque eu trabalho com câncer de pulmão. Câncer de pulmão é uma doença bastante frequente no sistema público, no sistema de saúde geral, tanto no privado, no público, enfim. E normalmente é uma patologia que deveria ser vista pelo médico generalista. Então, o médico generalista ele deveria fazer um rastreamento de câncer de pulmão no Brasil, assim como faz para câncer de mama, câncer de colo de útero, por exemplo. Então, o doente que tem um diagnóstico, que tem um sintoma ou que tem um fator de risco, até ele chegar no especialista, existe um intervalo de tempo muito grande. Já existe um intervalo de tempo muito grande quando você tem uma medicina privada, né, que tem todas as limitações do paciente não entender muito bem quem é o oncologista, quem é o cirurgião torácico, quem é o pneumologista. Mas no saúde pública ainda por cima, porque às vezes é difícil de chegar
no médico generalista, no médico clínico, por exemplo, em fazer o raio-x de tórax. Então eu acho que às vezes no Brasil, a minha especialidade pelo menos, ela cai nesse limbo assim de coisas que dependem de uma medicina do setor primário, né, do médico não especialista, que eventualmente vai precisar fazer a referência desse paciente para um médico especialista, e isso é o desafio. Mas em relação a isso, em relação ao acesso de paciente, em relação à carreira, bom, eu tenho privilégios, certo? É importante você ter noção dessas coisas, porque eu fiz uma faculdade privada, então eu já entrei na faculdade de medicina com esse privilégio de ter a faculdade privada e não precisar ter uma dívida estudantil para pagar depois da faculdade. Isso é uma coisa que a gente precisa ter noção, né, enquanto profissional, porque isso já diminui o gap de você entrar numa especialidade ou entrar numa residência muito, né? Diferente de alguns colegas que vêm, ou às vezes até de uma faculdade pública ou de uma faculdade privada que entrou num programa de financiamento estudantil, que vai precisar quitar aquela dívida universitária logo depois da faculdade. Então, é muito difícil uma pessoa entrar numa residência de cirurgia geral, por exemplo, que é extremamente atarefada, com horários extremamente duros, e você ter que ainda juntar dinheiro para pagar uma dívida estudantil, né? Então, tem isso também. Então, eu acho que tem essa questão. Fazer medicina no Brasil ainda é caro, mesmo se você estuda numa faculdade pública, porque os livros são caros, né? As cidades, normalmente você não tem, durante a faculdade, você não ganha, às vezes, tantos incentivos enquanto estudante para manter o seu rendimento e ter acesso a congresso, a curso, a evento, a livro, né? A um notebook com a internet boa dentro de casa, porque com certeza os estudantes que estão, por exemplo, dentro da faculdade pública hoje, muitos deles vieram de sistema de cotas, às vezes o cara não tem nenhuma internet de qualidade em casa, né? E vai precisar estar assistindo aula no Teams, aula no Zoom, diferente, que é totalmente diferente da minha realidade. Então, tem esse acesso também, de você... Não é só porque é difícil, né, que você tem que estudar para ser vagas de residência, mas às vezes porque você tem que pagar a dívida estudantil mesmo, você tem que resolver problemas dentro de casa, né, antes de entrar na especialidade. E obviamente vem a parte depois da residência, que é um outro capítulo, que é, eu acho que ainda a forma como a residência ela é estruturada, ela te dá pouco tempo para você planejar a carreira, né? Assim, de você discutir com seus professores, até de uma mentoria do que você gostaria de fazer no futuro. Eu acho que você entra num fluxo de rotinas específicas na residência e quando você vai ficando perto de terminar, que você vai tentando correr contra o tempo para saber se você quer trabalhar no privado, se você é aquela pessoa que quer fazer estética, se você não quer fazer estética, se você é uma pessoa que quer ficar mais dentro de um ambiente acadêmico. Então, às vezes, dependendo do lugar da residência que você tiver, não existe essa estrutura de dizer assim, o que você quer fazer? O que eu vi fora do Brasil... Não te guia para uma escolha, né? Fora do Brasil, o que acontece? Quando você está próximo de terminar, ou durante a sua residência, os seus chefes, eles sentam com você num café e falam assim, tá, você vai para onde depois da residência? E você vai fazer o quê? Onde você vai trabalhar? O que é que você quer fazer? Você vai voltar para trabalhar com sua família? Você vai assumir um negócio da sua família? Vai trabalhar no hospital? Então existe esse tempo de você sentar e dizer assim, e aí, onde é que eu posso te ajudar? A partir de um café sempre saem grandes coisas. Sem dúvida. E isso, acho que falta essa mentoria, sabe? Essa coisa de explicar assim, as dificuldades do outro lado, porque às vezes o tempo é curto, tá? 2 anos, 3 anos, 4 anos de residência é um tempo muito curto. Então, entre você entrar no treinamento e sair já graduado no mercado de trabalho, se você não se estruturar bem, você fica meio perdido quando vai terminando. Inclusive no mundo dos negócios, né, de ações e investimentos, 2 anos é considerado curto prazo. Muito. Às vezes a gente acha uma residência de 2, 3 anos uma eternidade, mas na verdade é um curto prazo.
A gente teria uma meta de até 5 anos para ser um médio prazo e longo prazo, tudo aquilo que for acima de 10 anos. Mas interessante o seu comentário a respeito disso, porque realmente dá essa impressão de que nem a graduação, nem a residência, pelo menos os acessos diretos, não dão para a gente um guia para a gente fazer escolhas pensando principalmente no dia a dia da profissão, porque a gente está acostumado a ver ali, às vezes, o cenário ideal, o paciente com um caso mais interessante, aquela cirurgia complexa, mais bonita, que por vezes não vai representar aquela rotina da realidade no dia a dia no mercado, que às vezes as pessoas podem se frustrar justamente por isso, por se depararem com a rotina completamente diferente daquilo que eles conheceram. E ainda tem aquela questão. A senhora falou no meu caso, por exemplo, eu terminei a faculdade e fiz na Federal, não precisei pagar, porém ingressei direto na residência de cirurgia geral, já me casei no internato, eu e minha esposa, a gente começou juntando R$ 50 por mês, se preparando para o nosso casamento. A gente foi na fé mesmo e na coragem. E eu lembro que a bolsa da residência era o que ajudava a sustentar. E eu dormia em casa 3 noites por semana. Então era aquele caos. E foi assim durante 3 anos. E realmente é caótico. Na sua rotina também teve essa pressão assim de plantões, depois que termina a subespecialidade também, para ter reconhecimento e sendo inserida no mercado aos poucos. Conte um pouquinho da sua experiência. É, Só eu fazer não um fiz. café para não consumir o áudio. A minha especialidade, ela não tem. A cidade onde eu fiz a minha formação, onde eu trabalho hoje, né? Uhum. Ela não tem a minha subespecialidade, digamos assim. Então eu tive que sair, passar o tempo de formação e depois voltar para minha cidade. Então o que você tem que fazer, e essa é inclusive uma sugestão que eu faço para quem está numa situação como essa, é você já começar a sondar as pessoas do lugar onde você vai trabalhar, o lugar onde você almeja trabalhar, e já comece a amadurecer esses contatos, né, dizendo assim: "Olha, eu vou voltar, eu faço isso, eu gostaria de trabalhar nesse sentido", e normalmente são essas pessoas que abrem ou não as portas para você, né. Porque também tem a parte do ou não, mas as minhas portas foram abertas por pessoas da especialidade. É lógico, assim, eu vou dizer que mais uma vez eu tive pessoas que foram muito, e eu devo a essas pessoas eternamente, que foram muito foram muito inclusivas, digamos assim. Opa, muito bom. É outra experiência que tá, né, da cápsula romper, a gente ouvir, sentir o cheirinho. E essas pessoas me abriram portas para começar na minha especialidade aqui. Só que a partir do momento que você chega e você é um trabalhador e você é um concorrente também, né? Você acaba sendo um concorrente dentro, né, do mercado de trabalho. Você vai vivendo coisas que você nunca viveu. Você nunca viveu na graduação, você nunca viveu na residência, que é quando você começa a ser um empregado no mercado de trabalho e as pessoas começam a te vigiar, digamos assim. E eu sou mulher. Eu tenho que falar isso. Eu sou mulher numa especialidade ainda majoritariamente masculina. Assim, tem muitas cirurgiãs torácicas no Brasil, são mais de 100 cirurgiãs torácicas no Brasil, mas ainda é uma especialidade majoritariamente masculina. Então, existem esses desafios de crescimento do nome, né, que são obviamente vinculados ao gênero, mas que isso acaba sendo um fator que dificulta assim, você se inserir nos lugares, né? A inserção é dificultosa. Eu tive que dar alguns plantões de terapia intensiva nos meus primeiros 2 anos, quando eu voltei. Eu cheguei a dar, assim, 2 anos, talvez, de terapia intensiva, mas eu consegui, graças a Deus, me ocupar alguns espaços que os colegas foram fornecendo, e isso me ajudou a crescer. Qual o maior peso da responsabilidade de ser um cirurgião do tórax? Qual é o maior peso de ser uma cirurgiã torácica? Hoje, sendo mãe, pesa muito porque ela é uma especialidade que a gente invariavelmente tem casos que tem muitas urgências, né? Às vezes são urgências noturnas.
E às vezes as urgências elas vão tomar um tempo que não é o tempo do horário regulamentar de 8 às 16 ou de 7 às 19. Então, às vezes você vai sacrificar um pouco esse seu tempo pessoal, digamos assim. Mas eu diria que o maior peso hoje de ser cirurgião torácico, pelo menos para mim, é a cirurgia torácica. Ela é engraçada, ela é muito recompensadora do ponto de vista pessoal, porque você faz procedimentos, às vezes procedimentos pequenos, um pneumotórax que você drena, faz uma diferença muito grande daquela pessoa, que ela vai ali do 8 a 80, do risco iminente de morte a o alívio totalmente porque está voltando a respirar. Uma E isso é entrega. muito recompensador. Mas você precisa ter alguns cuidados, porque ela, por ser tão recompensadora, ela acaba tomando uma grande parte da sua vida. E às vezes as pessoas, eu acho que elas têm uma crise de identidade em se reconhecer somente como cirurgião torácico e esquecer todo o resto. Então eu acho que hoje, pelo menos para mim, o peso tão grande é às vezes deixar o cirurgião torácico de lado, sabe? De deixar a cirurgia, por mais que ela seja compensadora, por mais que você goste da especialidade, por mais que você faça uma diferença muito grande na vida das pessoas, às vezes você precisa de fato deixar isso de lado. E voltar a ser Vanessa, sabe? Vanessa, mãe de um bebê, Vanessa, esposa do Deraldo, Vanessa, filha da Sandra, entendeu? Então, assim, acho que o grande peso hoje de ser cirurgião torácico é isso, é de você controlar, de você não deixar ela ser a única protagonista da sua vida. Em algum momento, isso já foi um sofrimento para você? Sim, eu já tive um burnout, fato. Uhum. Assim, acho que para quem foi cirurgião torácico e viveu a pandemia na essência, como eu vivi, assim, eu tive um burnout pós-pandemia, que obviamente foi um burnout relacionado à rotina de trabalho, carga horária alta de trabalho, sono extremamente desregulado, é uma coisa que eu acho que médicos precisam sempre prestar atenção. Você vai perdendo, né, aquela higiene do sono mesmo. E além disso, cobrança, né, de você vê muitos pacientes que estavam, muitos casos graves, muitos pacientes, isolamento da sua família, isolamento das pessoas com quem você convivia, porque ninguém podia ficar o tempo todo convivendo. Então, eu tive um burnout durante a pandemia. E o que eu digo assim, pessoalmente, depois que eu vivi esse burnout, foi que eu comecei a dizer assim, olha, você precisa estabelecer alguns limites na sua vida para o que é ser médico, né? E nesse momento foi que vieram as frustrações, porque você fala assim, será que realmente vale a pena passar por todo esse sofrimento de crises de ansiedade, né, de síndrome de pânico, de crise de hiperventilação no avião? Eu tive uma crise de hiperventilação no avião depois de entrar no transplante, sem estar dormindo, voltando, uma situação de estresse. Então, assim, eu cheguei a me perguntar, será que vale a pena realmente dedicar, sei lá, grande parte da minha vida para isso? Então, eu cheguei, não chegar a pensar, e não em ser médico, mas assim, será que, por quanto tempo eu vou continuar fazendo isso, entendeu? E esse veio para mim o primeiro desgosto, assim, relações interpessoais de você ter, né, aquela coisa, quando você sai da especialidade, você imagina que você vai ser legal, você vai ter seus pacientes e você vai ter todos os amigos e de repente você descobre que as pessoas que você trabalha, elas não são tão próximas quanto você gostaria que fosse. E isso me gerou também um choque de realidade muito grande, que é uma coisa que eu não tinha vivido nunca na minha vida. Isso é uma realidade da medicina, acho que como um todo, né? A gente dá vida por vida. É a nossa vida que a gente deixa aos poucos em troca de salvar vidas. Tem um estudo chamado Demografia Médica, feito hoje, ele é acompanhado pela a USP, se eu não me engano, que revela até alguns dados alarmantes. A exemplo, a mortalidade média do médico no Brasil é 10 anos a menos do brasileiro médio. Dos nossos pacientes, aquele que tem hipertensão, diabetes, ele vive 10 anos a mais do que o médico no Brasil, ou seja, ser médico no Brasil é fator de risco. E quando você vai analisar o recorte específico para mulheres, é mais alarmante ainda, porque elas morrem mais cedo. E aí a gente fica aquela pergunta: quem
é médico e não conhece. Bate bola, jogo rápido. Para pensar, você conhece algum médico que morreu acidentado? Conheço, Indo de trabalho para trabalho? conheço. Alguém que já teve depressão? Alguém que já teve suicídio? Alguém que ficou viciado em medicamentos? Alguém que acabou um casamento por conta da profissão? Que se Inúmeros. afastou dos amigos, se afastou da família? Então, de fato, é uma área onde a gente dá a nossa vida por algumas vidas. E você ter esse momento de entender quem é a doutora Vanessa e quem é a Vanessa sem o jaleco, isso é muito importante. Que é a primeira experiência sensorial. É aquele momento que a gente abre a cápsula para entregar toda aquela experiência e chegar onde a gente está agora. Acho que a gente começa a chegar num clímax tanto do café, da Quanto da experiência, quanto conversa, da sem conversa. dúvida. E é interessante que você fala isso sobre estudos, porque foi feito um levantamento nos Estados Unidos, e isso é um dado potente, inclusive foi 2022, se eu não me engano. Tiveram algumas sociedades médicas nos Estados Unidos que fizeram um alerta dizendo por conta do aumento da taxa de suicídio em médicos, principalmente cirurgião. Principalmente cirurgião. E o mais interessante é que um dos alertas que foi dado foi porque uma mulher, médica cirurgiã, ela, inclusive, que trabalha em esses órgãos de proteção médica, né? Ela, inclusive, relatou que ela teve uma tentativa de suicídio. Ela mesma relatou. Ela teve, falando sobre coragem, né? Já que o podcast também foi isso, ela teve a coragem de abrir para as pessoas dizendo que aquilo tinha acontecido para ela. E assim, é muito alto. A quantidade, se você vai olhar os estudos, é muito alto. E a gente está falando assim, suicídio, mas está falando risco, doença cardiovascular, altíssimo. Tem um estudo da Universidade de Toronto que foi publicado em 2023, falando sobre mulheres médicas, riscos, e falando, inclusive, que eu me identifiquei porque eu estava querendo engravidar na época, só o ponto, e falando assim, a quantidade de risco obstétrico associado a mulheres médicas, tanto por infertilidade, porque a gente acaba postergando muito tempo, isso, eu me incluo nessa estatística, postergando muito tempo, você sacrifica os seus anos férteis por conta da sua formação, então você só vai engravidar depois dos 35 ou muito próximo dos 40, e elas falando assim, tanto da taxa, obviamente, de infertilidade, gravidez de risco, perda e morte materna associada a mulheres médicas cirurgiãs. Então, sim, assim, a gente está exposto a doenças bastante graves, né? E muitas das vezes a gente nem negocia isso com nossos empregadores, né? Sim. Em termos de direito trabalhista, por exemplo. E às vezes a gente entra em uma máxima porque muitos de nós é a empresa, é o patrão, é o funcionário, é todo operacional. E às vezes, para ter um descanso, fazer uma viagem, ele tem que deixar de trabalhar, vai deixar de ganhar para ter um gasto e aquela informação entra na cabeça e ele pensa: se eu sair, eu vou gastar, não vou trabalhar, não vou receber. E começa a entrar naquele ciclo insano, onde começa a trabalhar sem descanso. Sem descanso. Nessa rotina toda, pensando nesse burnout que a senhora teve, qual seria a importância de uma pausa estratégica na carreira para pôr a vida em ordem antes mesmo De de entrar no entrar burnout. nessa crise? Bom, falando do ponto de vista de quem já passou pelo pior, né? Que a crise veio. Eu diria que você tem que identificar os red flags, digamos assim. Quais são os sinais de alerta de que você precisa fazer a pausa? Eu acho que um dos principais pontos de alerta é, como você falou, é propósito, porque o propósito é o que vai te motivar a querer uma mudança, por exemplo. Olha, eu estou aqui nessa especialidade que é estressante pra caramba, que eu tenho vários sobreavisos, que os pacientes sangram à noite, mas eu gosto de fazer isso, certo? Mas até que ponto gostar de fazer isso tem que sacrificar minha saúde mental, por exemplo? Então, às vezes, você precisa rever, né, na sua rotina, o que é aquele ponto da sua semana ou do seu cotidiano que pode te deflagrar uma crise de saúde.
É aquele plantão noturno de urgência que você dá, é aquele consultório de 80 pacientes que você não está conseguindo administrar direito. Talvez é uma programação de sobreaviso, que a curto prazo, né? Porque assim, você pode até se submeter aquilo a curto prazo, sei lá, no intervalo de 2, 3, 4, 5 anos, mas em 10 anos, qual é a conta que esse sobreaviso noturno ou essa super disponibilidade vai te causar? E qual é a repercussão financeira disso? E aí, quando você pensa isso, né, você tem que pensar alternativas, porque o dinheiro tem que cair na conta, sabe? Você tem que pagar suas contas. Não adianta você dizer assim, eu não vou dar meu plantão noturno, não vou me submeter ao sobreaviso, mas às vezes isso tem um peso financeiro. Tá, mas será que você não consegue se dedicar a uma outra atividade que de repente possa te dar esse retorno? Sei lá, um concurso, você investir Até num... atividade fora da medicina, né? Exato, um concurso. Eu tenho uma amiga minha que ela tem um restaurante. Tudo bem que, por alguns motivos, o restaurante te dá outras dores de cabeça, mas é uma fonte de renda, entendeu? Às vezes, outra dor de cabeça pode ser um descanso Sim, para uma série de problemas, principalmente para gente que ouve história e dores de pessoas o dia inteiro. Uma pessoa que passa o dia inteiro ouvindo problemas, 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 ajudando a pessoa a se carregar, às vezes a gente precisa recarregar. Conheço pessoas que gostam muito de roça, fazenda. Às vezes tem o teu problema da fazenda, é um mecanismo onde a pessoa se descarrega e volta plena para poder ajudar as pessoas de uma forma melhor, inclusive. e também eu costumo dizer assim, casamento, né? Também tem essa coisa de casa. Às vezes eu converso muito com meu marido sobre parcerias. Meu marido também é médico, também é cirurgião. Então, sobre parcerias. Então, às vezes, em algum momento, talvez um possa desacelerar para o outro poder acelerar, né? Então, eu tenho permitido fazer isso com meu marido. De repente, tem momentos que você consegue desacelerar um pouco e ele, né, aumenta a carga de trabalho para compensar os Manter o custos. equilíbrio. E para quem tem um marido que talvez não tenha outras fontes de renda, seja, ou um cônjuge que não tenha outras fontes de renda, seja mais difícil, mas eu acho que em termos de parceria, de planejamento de casamento, também seja uma coisa interessante, né? De você desacelerar para o outro avançar um pouco e aí talvez entrar num denominador comum, entendeu? Para que o casamento não acabe também. Também, que é importante ter esse equilíbrio, né? A gente trabalha muito isso na mentoria, quando a gente traz a roda da vida médica, onde a gente consegue separar tudo que é importante para a pessoa. Algumas pessoas vão ter uma roda da vida médica mais personalizada, mas a gente tem uma estrutura média justamente para trazer um equilíbrio, porque às vezes a pessoa se perde, ela se perdeu do foco porque ela está se dedicando demais na medicina e coisas que às vezes não vão trazer para ela um retorno nem financeiro, nem emocional. E a gente sabe que o peso da cirurgia é grande, mas o propósito precisa ser maior. Sem dúvida, sem dúvida. E o recomeçar, ele exige coragem. Você, por exemplo, está em um processo de mudança, está estruturando tudo isso e foi um passo de coragem. Como foi essa experiência, o pensar, como tudo isso aconteceu para você pensar em se mudar do Brasil? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, acho que o momento econômico quando isso tudo aconteceu no país era um momento econômico difícil. Assim, eu já estava empregado, eu já estava na minha especialidade, estava muito bem, eu estava fazendo e o que na verdade eu queria era uma complementação da minha especialidade. Era isso, era uma experiência fora com uma complementação numa área de tecnologia que aqui no Brasil ainda era pouco desenvolvida. O que foi corajoso, eu acho, foi você, porque eu já vinha numa curva de crescimento, né? Eu já ganhava bem na minha especialidade sendo jovem, e você ir e dizer assim, não, eu vou dar esse passo e vou deixar meu espaço aberto. Mas em compensação, eu acho que eu tive muito suporte familiar, né? Assim, primeiro eu já tinha um casamento, eu já tinha um relacionamento que era um relacionamento bastante maduro. Eu fiquei um tempo fora do Brasil e o meu marido continuou trabalhando aqui no Brasil, mas o tempo todo ele foi super, assim, foi um apoio, tanto apoio financeiro como um apoio psicológico mesmo.
E quando a decisão foi se amadurecendo sobre ficar ou não ficar, a decisão virou uma decisão de família. E eu acho que esse foi o ponto-chave que fez assim, ok, vamos investir nisso. Porque se em algum momento... Isso para mim foi uma coisa clara. Quando eu fiz a minha especialidade, eu fui para São Paulo, existiam portas abertas em São Paulo para ficar, né? Só que eu tinha um relacionamento aqui e existia um compromisso de duas pessoas que estavam, né, estruturando uma família. E eu priorizei isso. Então, para mim, a minha família foi essa prioridade. E eu acho que, do ponto de vista que meu marido falou assim, olha, vamos investir nisso e vamos fazer que isso seja um projeto de família, aí a coisa decolou. Porque aí a conversa começou a ser assim, o que é que nós vamos fazer agora para que esse projeto dê certo? Porque ele é um projeto que envolve custos altos, né? Envolve custos bastante altos, porque você está lidando às vezes com dólar em real. Que oscila muito em alguns períodos. Exige uma parceria em termos de coragem mesmo, por exemplo, um desacelera e o outro continua trabalhando. Quando você vai, você abre mão de espaços aqui que às vezes não dão garantias, né? Mas eu acho que pelo menos a parte de família foi a virada de chave, sabe, para mim. Foi a grande virada de chave. Meu marido falou assim, não, vamos investir, acho que dá para ser, acho que dá pra gente caminhar junto e crescer como família. Aí a coisa mudou a configuração. Aí a forma como eu comecei a enxergar o caminho foi diferente. Eu acho que a gente ter uma pessoa assim do nosso lado, principalmente para nós que somos casados, ter seu marido, ter minha esposa que apoia a gente é muito fundamental, dá uma energia enorme pra gente. E acho que o segredo do sucesso está justamente na gente não ter medo de recomeçar. E a gente saber que o extraordinário mora justamente nas escolhas que nós fazemos, com coragem. Pois é, já tem, acho que é Dostoiévski que tem essa citação, né? Que para você, o vazio, para você alcançar o voo, você precisa encontrar o vazio, né? Porque é no vazio onde estão as incertezas, né? Mas em compensação, é onde estão as incertezas que está o voo. Então, às vezes, para você voar, você tem que trabalhar com as incertezas. É isso. Nós temos um lema sobre crise. Nós cremos aqui que a crise nada mais é de que uma brecha para oportunidades. Toda crise vai gerar oportunidade. E a gente tem que saber aproveitar o nosso momento para que a gente viva com intencionalidade cada etapa da nossa vida e transforme aquilo em uma oportunidade. Você sabe que tem um livro sobre isso, né? Não. Tem um... Vamos recomendar? Vamos. Eu vou ficar devendo o autor árabe, mas depois que sair o podcast eu posso colocar como se fosse uma bibliografia. Eu sou bem... Eu leio bastante. Mas antes... E foi muito próximo quando eu tomei a decisão de ir para fora. Existe um livro de empreendedorismo, na verdade, chamado A Lógica do Cisne Negro. Recomendação de leitura, Exato. da doutora Vanessa. É um livro best-seller, e Pronto. provavelmente todo mundo conhece, mas ele chama A Lógica do Cisne Negro. E o que o cara fala é exatamente isso, que ele fala que são exatamente nos momentos de crise em que as pessoas, né, que têm grandes empresas e que são grandes visionários, que elas veem a oportunidade. Eu me lembro que eu tinha lido esse livro exatamente sobre isso, porque eu estava num momento muito ruim da minha vida quando eu saí aqui, estava uma crise no país, uma instabilidade grande em relação à especialidade aqui. Eu me lembro que eu tinha visto esse livro e falei assim, rapaz, será que não é isso que está acontecendo na minha vida? Será que... Entendeu? Mas é A Lógica do Cisne Negro, é um livro muito interessante, não é um best-seller, não é à toa, e é um autor que eu recomendo, depois eu fico devendo o nome. Não, vamos sim. Mas é exatamente sobre Inclusive, isso. Hoje é a primeira edição, né, do Café Extraordinário, e gostei dessa ideia, inclusive, de sugestão de literatura, que vou lhe honrar, e vamos manter o momento Vanessa Menezes, com Muito indicação de leitura para os nossos ouvintes. Logo de mim, eu, a pessoa que leu 3 livros ao mesmo tempo. Vamos Eternalizada agora, no momento Vanessa Menezes. Vamos recomendar sempre um livro ao fim dos podcasts a partir de agora. Então pronto. Já se consagrou. Enfim, acho que já estamos chegando ao fim, né, para não esticar muito também, tanto do seu tempo, quanto a gente ter uma métrica para seguir.
Lembrando que a gente vai manter esse projeto, né, com uma certa intencionalidade, vamos estar sempre gravando um café, onde a gente vai ter a experiência de um café e um extraordinário, hoje com a extraordinária Vanessa Menezes. E gostaria só que falasse um pouquinho também sobre os medos e aquela sensação de despedida do Brasil e da família que fica. Vou pegar só mais um pouco de café Pode só para pegar, fica à poder. vontade. Acho que esse daí já tá frio, se quiser a gente faz mais. Não. Medos e despedidas. Ok. Eu trabalho muito com câncer de pulmão, né? Assim, é uma doença extremamente agressiva que os pacientes, infelizmente, ainda que a gente ainda vê pacientes muito com graves avançados. Então, na verdade, a sensação que eu tenho é que muitas vezes eu estou me despedindo, né? Mesmo e dentre essas várias despedidas de pacientes que você vai vendo, você vai vendo padrões, entendeu? Mesmo quando você está se despedindo da vida, você vai vendo padrões. E eu costumo dizer assim que, exceto a grande despedida da vida, né, que é a morte, e que a gente não tem controle, né, sobre o fim, nem sobre a chegada, muito menos sobre o fim, a gente sempre consegue estar presente na vida das pessoas de alguma forma. Então, eu aprendi a lidar com as despedidas nesse sentido, que às vezes, né, a despedida ela te convida a estar mais presente naquele momento que você está com a pessoa. Porque às vezes a gente se engana sobre momentos triviais, e eu vou te dar um exemplo disso. Lembra dos seus colegas de formatura? Depois que você se formou na faculdade, que você ficou 6 anos convivendo com seus colegas, quantos deles você viu depois que você se formou? Muito pouco. A maioria dentro de hospital, em algum plantão. Entendeu? Então, assim, a gente não se dá conta que às vezes aquele último momento da formatura, da festa, vai ser a despedida definitiva de muitas pessoas. Que muitas daquelas pessoas, daquelas 100 pessoas pelo menos que eu convivia, você não vai ter mais. Então, só nisso, você já está se despedindo sem nem perceber. Entende? Então, E ninguém nunca falou isso pra gente. exato, exato, você está se despedindo. Tem pessoas ali que você nunca mais vê. Eu acabei perdendo alguns colegas, né? Que a gente às vezes não teve nem oportunidade de dizer para aquela pessoa quanto você gostava dela, por exemplo. Então, eu acho que hoje o mais difícil para mim em termos de despedida é a família, núcleo familiar, porque eu tenho um bebê pequeno. Então, eu acho que isso vai ser muito desafiador entre você criar uma filha, assim, estar próximo do núcleo, né? Que são seus pais, que são a base das suas origens. Mas eu acho que, para mim, ficou muito claro esse tempo que eu fiquei aqui no Brasil, de você manter uma coisa dentro de casa que tem a ver com suas origens. Que se vai ser família, se vai ser família, se vai ser viagem, né? Vim para o Brasil todo ano. Eu acho que isso é uma tradição que a gente precisa manter, se é língua, se é, enfim. Mas eu acho que em termos de família. E eu sou baiana, eu tenho uma relação muito forte com Salvador. Tipo, muito forte com Salvador. Eu acho que Salvador é uma das cidades mais bonitas que tem no planeta. Assim, eu sou barrista de Salvador mesmo, sou bem barrista, sou aquela baiana bem barrista. E às vezes o mar de Salvador, eu tenho uma relação muito forte com o mar de Salvador. Então, isso é uma das coisas que eu tenho me feito pequenas despedidas, sabe? Uhum. Em breve a doutora Vanessa vai estar dando a saída definitiva do Brasil, cumprindo com propósito, dando passos de fé e coragem. E qual vai ser o principal desafio, com a sua visão, estando lá no Canadá? Bom, eu acho que o principal desafio é você ser uma sul-americana morando numa cidade norte-americana, que a cultura é diferente, que as relações interpessoais são diferentes. De uma certa forma, a minha formação acadêmica, ela foi formada metade metade, né? Então, eu sei que eu vou sofrer preconceito, fato. Assim, uma das coisas quando você se prepara para ser expatriado, quando você é imigrante, você se prepara para não pertencer àquele lugar. As pessoas sabem que você não pertence àquilo.
Então, existe uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo que vai viver isso, que é você primeiro respeitar a cultura local. Seja uma pessoa que seja respeitoso com a cultura das pessoas, entendeu? Assim, não queira impor a sua cultura de onde você veio para aquelas pessoas, porque quem é de fora é você, certo? E abrace esse negócio de não pertencer, porque você vai ser sempre o estranho no ninho, mas esteja aberto a aprender outras coisas, aprender outras culturas. Eu acho que o que mais facilita a adaptação é esse negócio de você estar aberto. Fala assim, olha, aqui não é Salvador, aqui não é a Bahia. Ninguém vai vir na minha casa e vai fazer um churrasco, um caruru e vai me chamar em casa. Ninguém vai fazer isso. Mas de repente você pode ser a pessoa que vai fazer isso e chamar as E chamar pessoas as para sua pessoas. casa. Talvez seja esse o objetivo. Talvez, entendeu? É tipo assim, dar o convite para as pessoas de repente entenderem que você é de fora sem impor a cultura para eles, entendeu? Sim. Mas, de uma certa forma, vai ser uma oportunidade deles conhecerem também um pouco da cultura. Sim. E hoje, se pudesse deixar um conselho para os médicos que estão em crise, frustrados, cansados da rotina, ou até mesmo para aqueles que estão começando, terminando uma graduação ainda, pensando naqueles próximos passos, sonhando com a cirurgia torácica, o que a senhora diria? Eu diria o seguinte, o primeiro conselho é não tenha pressa, tá? A carreira médica, assim como qualquer outra carreira, né? Como profissão, é bom você ter tempo de pensar a longo prazo. O que você gostaria de fazer nos próximos 10, 20 anos? De você visualizar isso, né? O que você pensa? Se você é aquela pessoa que, né, é extremamente academicista, ou se você, né, gosta de praticar outras atividades e quer conciliar a carreira médica com outras ambições, às vezes você pode ser empresário, ter uma clínica, ter uma empresa, né, grande, e ter que conciliar essa rotina. Mas eu diria que, primeiro, é não ter pressa, porque às vezes a gente acha que tem aquela coisa de não, eu quero ser cirurgião torácico quando eu tiver 30 anos. E isso é a maior enganação que a pessoa pode pensar. Porque às vezes você precisa ter 35 anos para você ser um bom profissional. Então, às vezes, você precisa realmente passar por algumas etapas até construir essa maturidade profissional. E demora de ganhar dinheiro. Assim, não tenha pressa de ganhar dinheiro, ou se você precisa ganhar dinheiro, procure orientação primeiro. Essa talvez seja a segunda sugestão. Converse com as pessoas que você acha que são de sucesso. Sente com ela, tome um café e pergunte assim, vem Com essa cá, realidade. como é que é ser cirurgião torácico? Aí a pessoa vai te dizer de fato como é ser cirurgião torácico. Porque parece às vezes você tá lá vendo o cara fazendo uma cirurgia linda, maravilhosa, te fazendo uma lobectomia robótica, mas quando você vai sentar um café com o cara, você vai ver que o cara tá ali fazendo a lobectomia robótica, mas ele tem que atender um pneumotórax de noite, passar visita em 5 hospitais, o cara é obeso, mórbido, não se alimenta direito, já se divorciou porque não vive em casa, né? O cara não é presente na rotina dos filhos. Então, às vezes esse café essa pausa do café que você para conversar com o cara, é interessante para você saber se de fato é aquilo que você quer fazer. Explorar a realidade Porque no às momento. vezes assim, é o preço de você entrar na cirurgia robótica, na lobectomia robótica bonita. Entendeu? Eu já cheguei a entrar em cirurgias eletivas em São Paulo 1h da manhã e disse assim, eu não quero operar 1h da manhã. Se morar em São Paulo quer dizer isso, acho que São Paulo não é a cidade para mim, por exemplo. Entendeu? Acho que é importante isso, é sentar e tomar um café com a pessoa que você acha que é seu ídolo. Ver qual é o preço daquilo na vida pessoal dela. Doutora, certamente essa conversa foi muito enriquecedora para mim e vai ajudar muitas pessoas a poder até se decidirem, ter escolhas, repensar um pouco na carreira, porque existe essa expectativa, né, principalmente de muitas pessoas que entram na esperança de terminar a faculdade e ter uma certa independência financeira. Eu acho que existe até um senso comum das pessoas de achar que todo médico é rico, de parece que tem uma noite da sabedoria, que junto com o diploma você sai com a conta recheada com alguns milhões. Não é? A gente sabe que na real não é bem assim, Não mesmo. podendo chegar a ficar até alguns meses
sem receber um centavo, só trabalhando até cair aquele dinheiro do plano, aquele dinheiro que atrasa de E um isso também é plantão. importante, tá? Talvez a terceira coisa seja planejamento financeiro, que a gente não entra nesse detalhe, mas planejamento financeiro é uma coisa que é um capítulo que eu acho que todo médico precisa, de uma certa forma. Se você não tem ainda alguém que te ajude a fazer planejamento financeiro, procure um. Só para vocês terem noção, na nossa mentoria, a gente tem um bônus, inclusive, que é um curso completo sobre investimentos. Exato. Desde renda fixa a investimentos em fundos imobiliários, renda variável, investir fora do Brasil também e criptoativos. A gente dá uma noção completa, porque não adianta de nada o médico encontrar um propósito, saber o que ele vai querer da vida e não ter uma gestão da própria carreira. Então, E eu só consegui fazer tudo isso porque eu tive, né? Eu tive um planejamento financeiro, porque senão nada teria acontecido, entendeu? outra coisa que eu tive até um insight com minha esposa recente foi a gente se perguntando, né? Quanto tempo demora para formar um cirurgião? Quanto tempo demora para formar um médico? Seria notório para a maioria das pessoas pensarem, 6 anos, 9 anos, 15 anos para formar um médico, sendo que na real leva-se uma vida. É vida por vida. Porque mesmo com sua experiência hoje formada, eu tenho certeza que a Vanessa do ano passado era outra. A do mês passado era outra. Sem dúvida. E a daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos vai ser completamente diferente da Vanessa de hoje. E eu acho que isso as pessoas não pensam também quando ingressam na medicina. O tempo que se leva para formar um médico, na verdade, é uma vida. É vida por vida. E hoje, vou deixar aqui também para a gente encerrar um presentinho especial. Opa. Esse café que a gente tomou foi um café mais especial e esse é um super especial. Um geisha, diretamente de Piatã. Uma joia. Ok. Deguste, aproveite, sinta-se bem abraçada pelo Brasil quando estiver no Canadá, degustando seu café, o melhor que a gente tem. E obrigada. Baiano, né? Baiano para a gente fortalecer nossas origens. Falei que eu sou barrista de onde eu vim. Sou mesmo, defendo com unhas e dentes minha terra. E você que está nos assistindo, espere para os próximos episódios, porque a gente ainda vai vir com muita surpresa, muitas especialidades e muitos assuntos para a gente discutir ao longo dos próximos meses. Imagina, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Imagina, querido.